Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início então à nossa atividade. Nós estamos recebendo em nossa casa o nosso amigo Geraldinho. Ele é da cidade de Belo Horizonte, lá das Minas Gerais. Ele está fazendo palestras aqui na região e está conosco hoje no nosso culto aqui, à sombra das mangueiras. Nós vamos orar, envolver o nosso pensamento. Senhor Jesus, Mestre amorável, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de buscarmos os Teus ensinamentos, as Suas palavras de vida eterna. Abençoa, Senhor, esses momentos em que juntos vamos recordar as Suas lições, em que juntos buscamos o alimento espiritual para as nossas almas. Rogamos o amparo de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, a fim de que as vibrações do seu amor maternal alcance todos os nossos corações. Envolvidos então na bênção da sua paz, nós iniciamos a nossa reunião, rogando sempre que a sua paz seja conosco. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Tem alguém com frio aqui, gente? Tem? Não diga. É mesmo? Tá muito frio? Então tá bom. Então vou contar um caso. Vocês sabem que Chico, todo sábado às 14 horas, 14h15, inicialmente em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, à sombra do abacateiro. Depois o abacateiro ficou muito urbanizado, ele foi mais longe, na periferia. Escolheu a Vila do Pássaro Preto. Lá ele falava sobre o Evangelho de Jesus. Tinha-se o culto do Evangelho, rapidamente, em torno ali de um barracão que não tinha forro, o chão era batido, praticamente não tinha paredes, a não ser duas que sustentavam o barracão. A gente sentava naquele banco de madeira e ele nos pedia no máximo 5 minutos cada um para falar do tema, para o culto não ultrapassar meia hora. Eram alguns amigos que se sentavam ali. Ele escolhia o tema. Estava sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço. Escolhia um trecho das mensagens. Fizesse sol, fizesse chuva, às vezes torrencial, lá estava Chico Xavier. Em certa ocasião, a chuva estava descendo, aquela chuva torrencial. Ele não se importava, porque depois do culto ele ia abraçar o pessoal, não é? Um por um. Aí logo, uma senhora apareceu com um guarda-chuva e ofereceu a ele. Ai, seu Chico, o senhor está tomando chuva. Foi lá e abriu o guarda-chuva em cima dele. E ele virou-se para ela e disse assim, tem para todo mundo? Aí ela disse, não, eu só tenho este. Não, então a senhora faz favor de fechar, que eu vou ficar na chuva com o pessoal. Esse era o Chico Xavier. Outra ocasião, a nossa amiga do Rio de Janeiro, Dona Terezinha de Castro, fundadora do Seara de Amor e Luz, lá no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela ia com frequência a Uberaba e neste dia estava outra vez uma chuva torrencial. Não havia condições de se fazer nada. Mas mesmo assim, no horário aprazado, o Chico pediu às pessoas que tinham um carro ali, que se preparassem para levar pães, água, que ele iria distribuir assim mesmo ao pessoal. E todo mundo falando com ele, mas Chico, olha a chuva, vai estar um barro horroroso, não vai ter condição nem do carro chegar perto. Ele disse, não tem importância, nós vamos. E ele entrou com o Chico atrás no carro, foi Eurípides, Otoniel,
outros amigos entraram em outro carro e 2 carros seguiram para o local do culto. E ela ficou pensando, nossa, como vai ser? Esta chuva não para. Vai ser uma questão muito difícil, o Chico vai se molhar todo. E ao aproximar-se do local, ela ouviu o pessoal batendo lata, batendo panela. E batia forte. Ela chegou até a sentir medo. O que é isso? É alguma manifestação? É algum protesto que nós estamos vendo? Ela temeu até pela segurança do Chico. E perguntou a ele, Chico, mas o que é isso? O pessoal está batendo panela, batendo lata, batendo copo. Eu não sei o que é isso, Chico. O que será isso? Ele falou com ela, abre a janela e escuta, minha filha. Ela abriu a janela do carro. Aí ela ouviu mais forte a batida de panela. E mesmo assim, o Chico desceu do carro e falou com ela, vamos até eles. Quando ela se aproximou, descendo do carro, e disse ela que estava uma lama só, era um barro só, ali naquele local da Vila do Pássaro Preto, ela ouviu o povo gritar assim, viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! E o Chico ficou tão feliz, que do Chico começou, naquela escuridão da tempestade, o Chico se iluminou. O coração do Chico virou uma bola de luz. Ele não conteve a própria emoção. Ele não conteve as forças mediúnicas que nós sabemos que ele tinha em máxima potência. E ele se iluminou todo, ouvindo o povo, sobrecarregado e aflito, gritar, viva Jesus! E ela então, emocionada até as lágrimas, e ela nos contou, foi o momento mais importante e mais emocionante da minha vida. Ao verificar e testemunhar com os meus próprios olhos que Chico Xavier era, sim, um apóstolo de Jesus Cristo aqui na terra. E ela se ajoelhou naquele barro e pediu a bênção do Chico. Ele repartiu um pão daqueles que ele levava com ele e deu a ela uma côdea de pão. E todos ali se acercaram deles, do carro, e ele distribuía com aquela alegria, no meio da chuva, debaixo da chuva, um pedaço de pão. E copinhos de água, que ele havia levado, várias coisas d'água. Então vejam vocês, com Jesus, nós não temos as intempéries do mundo. Com Jesus, nós vencemos todos os obstáculos desta terra. Todos os sofrimentos são diminuídos pela fraternidade pura e legítima, pelo amor que ele representa para nós, insuflando-nos no coração esta luz, este amparo. Então nós estamos aqui sentindo frio, mas nós estamos aquecidos por Jesus, aquecidos pelo seu amor, pela sua presença. Certa ocasião, o Chico acordou durante 3 noites consecutivas, muito aflito. Eu estava hospedado com ele, na casa dele de Uberaba. E ao café da manhã, que era 7 horas da manhã, eu notei que ele estava aflito, assim com um semblante triste. No 3º dia consecutivo, eu tive coragem de perguntar a ele, o que está havendo, Chico? Você está triste? O que houve? E ele então me contou em lágrimas que era a 3ª noite seguida
que ele sonhava com pessoas que ele não conhecia, mas ele se via no meio de uma comunidade muito pobre, buscando senhores e senhoras idosas que não tinham ninguém, não tinham um filho, não tinham um parente, um sobrinho que cuidasse delas. E elas estavam aflitas, elas estavam com medo. E chorando, pediam ajuda ao Chico. E ele não sabia como ajudá-las. Por isso ele estava aflito, porque ele não as conhecia. E ele me contou: Geraldinho, eu estou nessa aflição. Elas me pedem socorro, elas me pedem ajuda, mas eu não sei quem são elas, estas senhoras e esses senhores. E eu quero ajudá-los, e não sei como fazê-lo. Vou pedir a Dr. Bezerra e a Emmanuel que esclareçam a situação. E nós oramos ali naquele café da manhã. No dia seguinte, ele acordou satisfeito. Emmanuel apareceu e desvendou o problema. E falou com ele: sabe, Chico, esses senhores e essas senhoras sozinhas e sozinhos que você está visualizando são pessoas reais, de carne e osso, que residem aqui na periferia de Uberaba. E eles não têm ninguém de fato, não têm familiares. A maioria, os filhos, as filhas, sobrinhos, os abandonaram à própria sorte, mudaram de cidade, não dão notícia. E eles residem nas comunidades periféricas de Uberaba. Você viu a aflição no rosto deles? E o Chico disse que sim, eu reparei. Eles choravam. E Emmanuel lhe esclareceu: eles têm medo de morrer. Eles têm medo que, a qualquer momento, o coração lhes falte ou algum órgão cesse de funcionar e eles façam a viagem para o mundo espiritual. E como eles não têm ninguém, não têm um parente, eles têm medo que o corpinho deles seja levado para a medicina legal e depois seja oferecido na escola de medicina para ser analisado, para ser dissecado pelos professores de medicina, pelos alunos de medicina. E eles não querem isso, e por isso eles pediram ajuda. Então, esclarecido do fato, na mesma hora, Chico se organizou junto com alguns companheiros que podiam oferecer algum recurso a ele e formou essa comissão que passou a visitar as periferias de Uberaba em busca desses senhores e dessas senhoras. E nós tivemos a alegria de participar de uma dessas comissões. E nós íamos a essas favelas, a essas comunidades periféricas, e sempre as pessoas dão notícia, né? Ele perguntava: quem é que está sozinho? Quem não tem família? Algum casebre, algum barracão cuja pessoa, cujo senhor, cuja senhora reside sozinha? E eles logo informavam: ah, tem sim, senhor. Seguindo por essa viela, mais 2 ou 3 casas. E assim o Chico achava. Entrava, batia na porta, pedia licença. A gente entrava, ele fazia o culto do Evangelho, abraçava a pessoa, depois pedia respeitosamente que nós saíssemos e ficava ali sozinho. Depois ele nos contava que ele tinha então falado com a pessoa: você pode ficar tranquila, o senhor pode ficar sossegado, porque se o senhor vier a desencarnar, nós vamos nos comunicar aqui com seus vizinhos, vou deixar meu telefone ou o telefone de pessoas amigas, vocês ligam, eles vão nos ligar e nós viremos buscar o seu corpo e vamos fazer o velório e vamos fazer o enterro.
a senhora vai ter um enterro com a nossa presença, com a nossa oração. E aí, isso acontecia. A pessoa ficava aliviada de vencer aquele medo, não é? De ter o seu corpo levado à escola de medicina ou à medicina legal. Então a gente fica pensando, o sofrimento está em toda parte e nós temos que descobrir onde ele está. Porque se o sofrimento existe, se a solidão nos persegue, se nós temos decepções familiares, embora compreendamos que isto tudo é muito difícil, muito doído no nosso coração, a doutrina espírita nos esclarece e nos conforta, dizendo-nos que há uma razão anterior, pretérita, para este sofrimento. As nossas lágrimas de hoje têm a sua função. É a função reparadora de um passado que talvez nós nos desviamos do caminho reto. E hoje estamos reconsiderando caminhos, estamos hoje refazendo o nosso próprio equilíbrio espiritual. Agora, aquele que vê o sofrimento, aquele que é capaz de identificar, como Chico Xavier nos exemplificou, a existência de problemas insolúveis ou a descoberta de problemas que, às vezes, nós nem imaginamos que as pessoas tenham. Mas Chico foi capaz de descobrir um assunto específico que não passava pela cabeça de nenhum de nós que podia estar acontecendo. Então, qual que é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é justamente ir ali para minorar aquele sofrimento, para diminuir aquele peso, aquela cruz. É como a figura do Cirineu, que vendo Jesus carregando aquela cruz ignominiosa, foi lá e ajudou a levantar-se com aquele madeiro. Então nós temos essa responsabilidade. O Evangelho de Jesus nos convoca a essa solidariedade. O Chico se preocupava com todos. O sábado para ele era uma festa de Jesus. E ele costumava dizer, vamos ao encontro dos amigos de Jesus, que eram os mais sobrecarregados, os mais aflitos de Uberaba. E nessas ocasiões, ele também distribuía dinheiro. Era pequeno o montante, mas amigos dele, da cidade de Niterói, do Grupo Espírita da Fé, o senhor Linneu e dona Helenir Meireles. O senhor Linneu, em Niterói, era dono de cartório. E vocês sabem que a gente tem que ter em algum cartório aquela firma reconhecida, não é? Aquela ficha de assinatura. Isso é baratinho e as pessoas geralmente vão ao cartório e pagam isso em dinheiro, porque é justamente alguns trocados. E o senhor Linneu teve essa ideia. Eu vou pegar esse dinheiro das firmas reconhecidas aqui no meu cartório de Niterói e vou separá-los todos. Naquela época era cruzeiros, mas vamos supor que hoje fosse R$1, R$2, R$3, ou que seja, R$5. Ele separava aquele dinheiro, dobrava, ia colocando num saco plástico e aquilo enchia de dinheiro, né? Um montante assim, 1, 2, 3 sacos plásticos, todos com aquele dinheiro contadinho, dobradinho. Depois ele envelopava aquilo num papelão e levava para Uberaba. E, naturalmente, ele e Chico, dona Helenir também, esposa dele, tinham esse código para que as pessoas não soubessem que estava ali chegando um pacotão de dinheiro. Então, quando eles chegavam na casa do Chico, e o Chico via ele chegando com aquele monte de aquele pacotão, ele virava-se para o seu Linneu e falava assim, que beleza, Linneu, são as firmas de Jesus. Louvado seja Deus, chegaram as firmas de Jesus.
E aos sábados, ele lá na Vila do Pássaro Preto, depois do culto, respeitosamente colocava aquele pouquinho de dinheiro na palma da mão, escondido assim, para não ofender a pessoa. Na hora que a pessoa vinha, ele beijava a mão da pessoa. E quando ele estava beijando a mão da pessoa, ele passava o dinheirinho por debaixo. A pessoa então beijava a mão dele e recebia o dinheiro. E a fila então ia andando e eles recebiam depois cestas básicas, às vezes cobertor no frio, brinquedo para as crianças no dia das crianças, presentes de Natal no dia de Natal, presentes para as mães no dia das mães. Assim eram os sábados de tarde, lá em Uberaba. Aí, certa ocasião, uma senhora que estava ali observando aquilo tudo, ela tinha vindo de São Paulo, muito bem vestida, não é? Virou-se para o Chico e falou assim: ô Chico, mas o que vai adiantar esse cruzeiro, esse real? Isso não vai adiantar de nada, porque isso não vai servir de coisa alguma para esse pessoal. E o Chico, com a maior sinceridade, virou-se para ela e falou assim: se não adiantasse, eles não faziam essa fila imensa em busca do nosso abraço, não é? Então, eu fiquei pensando, gente, o mínimo que a gente der, a migalha que a gente puder dar em nome do Cristo, vale muita coisa. Vale um tesouro. A migalha de um sorriso, a migalha de um abraço. Alguém que esteja sofrendo e que nós possamos enxugar-lhe as lágrimas, pensar-lhe as feridas. Às vezes as feridas estão escondidas no coração, na alma. Mas Jesus está conosco neste abraço. Não somos nós que estamos abraçando o coração sofredor, sobrecarregado e aflito. É Jesus. Porque Ele próprio nos prometeu que onde 2 ou mais pessoas estivessem em nome dEle, ali Ele estaria presente. E que Ele estaria conosco até o fim dos séculos. Então vamos ter esta visão, vamos ter este foco em nossas vidas. Não importa se nós temos pouco para dar, mas o pouco que nós temos é muito com Jesus. Jesus em nossas vidas é o sol de nossas almas, que nos aquece, que nos estimula a progredir, que nos induz a vencer as pesadas fortalezas de nossos próprios erros, que nos dá forças novas, coragem para prosseguirmos vivendo e aprendendo, superando as nossas próprias dores, superando os nossos sofrimentos, as nossas decepções, a nossa solidão, fazendo-nos buscar na solidão alheia, no sofrimento alheio, o irmão que nos falta. Neste abraço fraterno, neste abraço que nos une a todos nesta vibração de amor em nome de Deus. Que sejamos irmãos uns dos outros, com paz nos corações, com alegria de servir, na certeza de que Deus está presente em nossas vidas, iluminando-nos no caminho, para que o nosso caminho não seja de vacilações, mas um caminho de verdade e um caminho de vida. E assim, vamos, nesta data de hoje, render graças a Deus. Graças a Deus estamos vivos aqui na terra. Graças a Deus estamos vencendo as nossas lutas. Apesar de todas as lágrimas, apesar de todos os suores, todas as decepções, apesar da nossa solidão, nós não estamos sós. Jesus é por nós. Os amigos espirituais nos abençoam em nome do Cristo. E o Cristo é vivo, é presente em nossas almas. Tenhamos essa certeza. Jesus jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Em nome de Deus. Que assim seja.